Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje voltamos mais uma vez com Alemanizando Responde, que é aquele quadro maravilhoso em que a gente responde as perguntas que vocês enviam pra nós. E nesse episódio, mercado de trabalho, idioma alemão e média salarial. E sem mais delongas, começamos direto com a pergunta do Bruno, o grande Bruno Alves, que ele perguntou o seguinte: se o alemão falado aqui no Rio Grande do Sul é o mesmo falado aí na Alemanha? O dialeto que tem lá no Rio Grande do Sul ainda até hoje é bem diferente do idioma alemão que é usado aqui na Alemanha por diversos motivos, né? Primeiramente porque esse idioma que tem lá no Brasil hoje, né, que é bem falado, foi com os imigrantes lá, sei lá quando que os imigrantes alemães foram pro Brasil, no século XIX ainda, ou entre as guerras, enfim, faz muito tempo, né? É como se tivesse uma galera no Brasil falando que nem o Machado de Assis, né? É, tipo um isso. idioma antigo, mas é alemão, só é um alemão arcaico. Arcaico, não sei se nem é o termo, mas antigo. Não apenas isso, também tem a questão que esse alemão antigo ficou preso no Brasil, né? Então ele foi se transformando com as influências do português, foi se transformando com as influências ali da região. Então ele se transformou tanto que hoje em dia ele é bem diferente. Talvez seja mais fácil para uma pessoa que sabe esse dialeto para aprender o Hochdeutsch, o alto alemão, ou seja, o alemão normal. Daí ele vai ter mais facilidades do que uma pessoa que não sabe nada de alemão. Acho que não é alemão normal, é alemão oficial. Oficial. Todos os alemães são normais. Enfim, é isso, né? A pessoa pode se atualizar e fazer um curso no Goethe, ou sei lá, ou onde, para aprender como fala o alto alemão atual do século XXI. Tem gente no Rio Grande do Sul que fala alemão, igual o alemão daqui, querendo complicar a pergunta. Sim. Mas o fato é que o dialeto do sul do Brasil é bem diferente do alemão oficial aqui na Alemanha. A Ellen tá perguntando qual é o nosso nível no alemão, se a gente é fluente, se a gente não é nem um pouco fluente, e também aquela pergunta clássica de sempre, quanto tempo precisa para aprender o alemão? Oficialmente, eu acho que precisa de quê? 2 anos para aprender alemão se tu seguir fazer um intensivo e fizer até o C2. Sim, digamos os níveis do alemão tu né? leva fazendo no intensivo, são 2 anos. Existe uma estrutura de ensino aqui na Europa que eles usam para várias línguas, que eles dividem por categorias, por letras, né? Tem o A, o B e o C. O A é o iniciante, o B é o intermediário e o C é o avançado, né? Eu cheguei no B1 e a Elissa no B2, por exemplo. Então a gente está no intermediário. A pessoa que quer trabalhar falando alemão diariamente ou com uma coisa mais técnica, complexa, tem que saber pelo menos o C. E essa pessoa vai conseguir ser mais fluente, trocar ideia em alemão, etc. No intermediário, que é o nosso caso, a gente tem que dar nossas voltas para conseguir lidar, né, com o alemão aí no dia a dia. E aí, ser fluente, pra mim, pelo menos, é se fazer entender, né? Não é ser aquela pessoa que acerta todos os artigos e todas as flexões e todos os não sei o quezinhos. É se fazer entender, até porque a gente fala um português esquisito, não é mesmo? E todo mundo entende, ou espero que todo mundo entenda o que a gente acredito que sim. Então, bem no fim, nós somos intermediários, a gente consegue se fazer entender, a gente entende o mundo ao nosso redor, mas não muito, né? Então, assim, às vezes a gente não entende o que tá acontecendo ao redor da gente e às vezes a gente não consegue se fazer entender. Em geral, dá tudo certo. Às vezes a gente tem um solavanco aqui e outro ali, lembrando que é culpa nossa, né? A gente tá aqui há 5 anos, a gente não estuda, a gente não faz nada a respeito disso, então respondendo a pergunta dela de quanto tempo demora para aprender alemão, depende muito de quanto tu te esforça e do quanto tu te expõe ao idioma, né? Sim. O curso todo completo do A1 ao C2 dá 2 anos se tu fizer direitinho, né? Todos os dias da semana, sem pausas. E não é necessariamente que tu vai sair do C2 fazendo poesias em alemão, né? Então, assim, mas vai sair super bem. Vai sair super bem. Vai sair super bem. Daí tu vai praticar e daí mais 1 ano ou 2 praticando, daí tu vai ficar muito bem. O Glauco continuou com esse assunto de curso de alemão e ele perguntou qual de nós dois era o mais assíduo nos cursos de alemães. Nos cursos de alemães. E curso de português também. E no curso de português, como vai? Faltei bem mais, né? Já ficou bem claro. Então, vamos explicar o que aconteceu aqui, né? Antes da gente vir morar na Alemanha, eu estudei 1 ano inteiro num curso lá em Porto Alegre, que chama ACEL, e eu fazia aula todas as sextas-feiras, 2 horas por semana, num momento que na minha vida eu trabalhava 8 horas por dia e ia pra faculdade depois, então o alemão era basicamente uma coisa que passava na minha mente só naquelas 2 horas na semana inteira, né? Então foi basicamente tempo perdido. Eu cheguei aqui na Alemanha sabendo dias da semana e contar até 10, que eu já tinha aprendido com o Rammstein antes. E tu tinha feito também curso na faculdade. Eu fiz uma eletiva de alemão, eu aprendi o básico também, mas é a mesma coisa, né? Uma aula por semana, né? Ali eu acho que era também 2 períodos, então dá umas 2 horas. E daí tu aprende o básico do básico e não serve pra quase nada, assim, te dá uma noçãozinha das coisas, né? Tu sabe pelo menos consegue ler com
do jeito certo, né? A pronúncia das pronúncia, letras, mas era bem ruim. Tu fez um semestre ou 2? Fiz só um semestre. Então, no Brasil, eu estudei mais que o Rodrigo. Já começamos bem. Quem é o mais assíduo. Mas mesma coisa também, a gente chegou aqui no mesmo nível, bem super básico. Quando a gente chegou aqui em Berlim, a gente basicamente, imediatamente, sei lá, uma semana depois, a gente já se matriculou num curso intensivaço, que era de segunda a sexta, 5 ou 4 horas por dia, não lembro. Eu acho que era 5. Então, de segunda a sexta, 5 horas por dia. Bastante. E a gente fez isso por basicamente meio ano. Assim. Então... mas daí já tem outra coisa. Tu foi bem mais assíduo, porque nesse meio tempo eu já consegui um emprego, daí eu não podia mais ir todo esse tempo. Porque começava tipo às 5 horas, alguma coisa assim, não tinha como. Eu tive que cortar e ela continuou. Eu continuei mais um pouquinho. Então acho que tu fez uns 5 meses e eu fiz 6, tipo isso. Mas enquanto a gente ia na aula, a gente ia juntos, né? Então a gente ia sempre, nessa igualmente frequência, assíduos. a gente ia todo dia igual. Mas daí quando o Rodrigo parou de ir, porque ele começou a trabalhar, eu já tava 6 meses fazendo isso, 5 horas por dia estudando alemão, gente. Era insuportável, né? Eu não aguentava mais. Então eu acabei, nesse último mês que eu tava sozinha no curso, eu meio que, não tô com preguiça, não vou, né? Eu não tinha o Rodrigo pra dar aquela motivada. Começou a matar a aula. Aí eu comecei a matar a aula, daí eu percebi que a gente tava jogando dinheiro fora, e aí eu parei. E também mesmo se eu tivesse ido na aula, eu também não ia aprender mais, porque eu já tava saturada daquilo há 6 meses. Então eu estudei um pouquinho mais, mas nada muito grave, assim. Mas depois teve um período aí começou também a trabalhar, fazer coisas e tal, mas depois de 1 ou 2 anos tu voltou, tu fez mais um... É verdade, mais em 2016 eu fiz o B1 de novo, que eu já tinha terminado o B1, ou não. Eu não sei, gente, sinceramente eu não lembro mais, faz muito tempo isso tudo. Mas eu fiz o B1 2 vezes, ou pelo menos metade do B1 2 vezes, alguma coisa assim. Então, a gente... nosso alemão bem parecido, não dá pra dizer quem é o mais fluente. Normalmente, quando a gente tem que fazer qualquer coisa 100% imersamente em alemão, a gente tenta fazer juntos. A gente vai junto no Finanzamt. Aí a gente vai nós dois, por mais que seja só pra coisa assim, pra os dois focando pra entender a pessoa e tal, e responder de forma adequada. Ou quando a gente vai ligar pra alguma coisa importante, a gente coloca bota no viva voz. Aí fica os dois ouvindo e a gente fica se comunicando, e aí quem entendeu responde pra pessoa. Mas funciona, é o nosso jeitinho. A gente tem 2 cérebros e a gente usa os 2 juntos. É verdade. Aí, muito vindo a calhar com essa nossa esquisitice de como que a gente faz pra lidar com o alemão, a Thalits pergunta qual foi a coisa mais esquisita, né? Qual foi a maior gafe que já aconteceu por a gente não falar alemão 100% fluente e como que a gente resolveu esse mal entendido. Não tem nenhum, assim, muito grande ou nenhum muito ridículo pra compartilhar, mas tem várias coisas do dia a dia, assim, pequenos erros, tal, que eu falo uma palavra errada ou entendo errado e respondo, e deixo as pessoas mais confusas, os alemães ficam meio tipo, Tipo, que eu faço uma resposta sem pé nem cabeça, às vezes. Aí eles ficam assim, daí eles repetem a pergunta, às vezes um pouco mais devagar ou mudando as palavras e tal, daí eu entendo. Entendi. A pessoa fala, eu entendo errado, daí eu respondo uma coisa absurda, aí depois a gente corrige tudo e segue no caminho certo. Vai querer café com leite ou puro? Me dá uma rosquinha? É tipo isso. Assim. Não tão simples, né? Mas é uma coisa que é uma pergunta que a resposta que vem não tem nada a ver. Ou às vezes é uma resposta de sim ou não e a gente responde azul. Acontece também. E um método ideal para não ter nenhum mal entendido na vida é realmente aprender alemão. Estudar de verdade. Estudar alemão. E curso de alemão aqui em Berlim não é tão caro. A partir de 200 euros tu acha algum curso legal de alemão, intensivo, aí tu vai conseguir aprender bem rápido, bastante. E para transferir esses 200 euros vindo do Brasil, você pode usar TransferWise. A galera não necessariamente tem emprego já na chegada, né? Então tem que pagar de algum lugar. Traz o dinheiro do Brasil pelo TransferWise. O link vai estar na descrição do vídeo. Nós já usamos várias vezes, sempre deu tranquilo, sem problema nenhum. Fica a recomendação. Eles têm uma cotação muito boa, então vale a pena fazer lá por eles. A gente trouxe basicamente grande parte do nosso dinheiro no começo dessa forma. E agora com a pergunta da Beatriz, a gente vai mudar um pouco de tópico. Nós vamos falar então de trabalho na Alemanha. Ela fala que ela percebeu que eles têm uma flexibilidade muito maior com as horas aqui, que ela vê os alemães saindo do trabalho mais cedo pra curtir o final do dia, pra andar de bike, etc. Se é só em alguns tipos de trabalho ou é em todos, como é que funciona a questão do trabalho aqui na Alemanha nessa questão da flexibilidade de horas trabalhadas do dia a dia? Então, muito importante, a gente não trabalha para empresas alemãs, como a gente já falou várias vezes, nós mesmos não trabalhamos em escritórios alemães, tudo que a gente vai falar a partir de agora são as experiências dos nossos amigos que trabalham aqui em Berlim, grande parte deles em áreas ou criativas ou de tecnologia, né? Então é uma coisa bem limitada. A gente não tem experiência, a gente está passando adiante a experiência desse grupinho limitado. Certo. E pelo que a gente vê, é bem como ela falou, assim, em geral as pessoas vão pro trabalho no horário lá que começa, trabalha,
e no momento que acaba a tarefa do dia ou a tarefa daquele momento, enfim, pode ir embora se quiser, desde que, né, no limite do aceitável, né? Não vai querer meio-dia ir embora só porque terminou o trabalho, né? Então, por exemplo, no verão tem muita gente na rua o tempo todo porque as pessoas tendem a ir pro trabalho, focar, acabar o que tem pra fazer pra aproveitar o dia na rua, né? Isso é super comum. Então, eles têm aqui como se fala isso, um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal muito bacana que a gente acha bem legal. A gente também conhece de pessoas que decidem não trabalhar 40 horas, trabalham 30, por exemplo, ganhando um pouco menos, mas daí ganhando mais tempo pra curtir o dia, fazer as coisas que elas querem fazer, pessoal e tal. E aí, como eu disse, né, a gente não tem muito como opinar a respeito, mas eu quero sugerir um vídeo pra vocês, que foi feito por um amigo nosso que trabalha aqui como designer. E logo que ele começou a trabalhar aqui como designer, ele fez um vídeo comparando como era ser designer em São Paulo e como é trabalhar com isso aqui em Berlim. Eu vou deixar o link aqui no izinho, porque ele tem muito mais propriedade pra falar sobre isso do que nós, né? Ele trabalhou já em vários escritórios aqui de Berlim, empresas alemãs mesmo. A Vivian pergunta como está o mercado de trabalho para pedagogos aqui na Alemanha e ela diz que ela fala um pouco de alemão. Olha, Vivian, isso é uma coisa, na verdade, que é bem comum nos perguntarem, né? Como está tal área, e a gente não tem como responder, porque a gente não conhece essas áreas, a gente não tem nem sequer amigos que trabalham nessas áreas, então a gente não consegue responder essa pergunta. O que a gente faz para tentar ajudar é que a gente escreveu lá no nosso site, no blog, uma lista de agregadores de vagas de emprego. Aí você mesmo pode procurar, dar uma olhada, né? Ver onde é que tem, quais cidades da Alemanha que tem mais vagas ou não. Dependendo do nível de alemão, eles certamente vão especificar qual é o necessário. A gente dá as ferramentas para vocês irem atrás, porque a gente não conhece todas as áreas de trabalho que existem na Alemanha, né? São muitas, né? São muitas áreas de trabalho e é muita Alemanha também, né? Sim. O que tem vaga aqui em Berlim pode muito bem não ter na cidade do lado. Em Potsdam já não tem, né? Então, assim, é impossível. E ela disse que fala um pouco de alemão e, assim, numa área como pedagogia, falar um pouco de alemão é quase como não falar nada de alemão, né? Eu não quero ser a pessoa que tá estragando prazeres aqui, mas como que tu vai trabalhar com pedagogia falando um pouquinho de alemão? Fica bem complicado. Então, se tu tem realmente esse sonho de trabalhar na Alemanha, eu diria que a primeira coisa, depois de checar se é possível trabalhar na Alemanha, é estudar muito bem o alemão, né? E aí tem que ver toda aquela questão de, como fala, equiparar os diplomas, né? Sim, a gente também não sabe sobre isso, né? Mas acho que é equiparar, né? Ou validar, talvez. Validar o diploma aqui. Aposto que pedagogo tem que validar o diploma aqui também, possível que sim. Uma burocracia a mais. O negócio a gente não sabe e a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui o post do blog. Olha, mas eu não vai deixar vocês de mãos abanando. Exato. Vai dar o caminho das pedras pra ir atrás dos seus sonhos. E aí na vaga lá vai estar escrito o que eles esperam de ti, né? Daí vai estar escrito se precisa de alemão, se não precisa, se tem que equiparar não, eu esqueci de novo, validar o diploma ou não. É o negócio de perguntar também, entrar em contato, tem que ir atrás. O meu xará Rodrigo, ele tá procurando emprego na Alemanha e tem tido dificuldade na hora de indicar a pretensão salarial. Sim, né? Porque conhece os salários no Brasil, mas não conhece aqui. É bem compreensível. Daí ele perguntou como faço para saber a média salarial na minha área. E ele falou que ele é UX Designer. Pronto, então, UX Designer é uma coisa que a gente sabe de verdade que tem muita vaga aqui em Berlim, né? Que é o User Experience Designer, que é a galera que faz os sites e os aplicativos funcionarem de uma forma lógica e bela, né? Pra clicar no negócio e ir onde tu quer ir e ser uma coisa... Enfim, não tô aqui pra explicar o que é UX Designer. Sim. O fato é que minha sugestão é uma coisa que eu nem sabia, foi uma amiga que falou recentemente, porque eu vi alguém perguntando pra ela essa mesma pergunta, que é um site que chama Angel.co, que era mesmo? Angel.co, que lá tu consegue selecionar qual é a tua área de trabalho e qual é a cidade que tu quer descobrir, e ele vai te dar médias salariais, que pelo que eu entendi ele pega de vagas que já estão oferecendo, né, o valor do salário. Então é um sisteminha lá que faz essa combinação. O que tu faz da vida, onde tu quer morar, ou enfim, onde tu tá procurando vaga, e quanto que as empresas estão pagando em média por aquilo ali. E aí tu pode tirar uma base, né? Se tu acha que tu é muito mais experiente ou muito mais especializado, ou sei lá o quê, um pouquinho mais. Se tu acha que tu não é tão experiente nem tão especializado, um pouquinho menos. E o bom também é que dá pra comparar as cidades, né? Dá pra ver onde paga mais, ou coisa assim. Então fica aí a dica de recomendação de site. E com isso a gente esgotou as perguntas deste episódio. Se tem mais perguntas relacionadas com esses assuntos, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo no futuro. Sempre precisamos de mais perguntas para continuar indefinitivamente o Alemãozando Responde. Eu espero que tenham gostado desse vídeo com os erros de português e com os erros de alemão. E também todos os nossos acertos em simpatia, em respostas precisas e bem pesquisadas. Hashtag autoestima. Então se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum dos vídeos. Segue a gente no Twitter e no Instagram e volte sempre. Até o próximo vídeo. Tchau! Tschüss.